mesmo nós, nas nossas histórias bíblicas, na hora de contar, fica mais bonitinho, até mais espiritual, quando nós colocamos a criancinha como anjo, ou enfim. E principalmente quando explodiu no Brasil a angiolatria, onde as pessoas adoravam mais a anjos do que ao próprio Deus e ao próprio Cristo. Então, anjos, asas, é uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica. Por exemplo, quando lemos no livro do Apocalipse, por exemplo. Abra comigo. Apocalipse 19. Inclusive, nós vamos estudar a próxima disciplina, ela vai ser especializada só em tratar cada ponto desses, sabe? Assuntos como esse, a próxima disciplina. 19. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. 11. Tá bom? 19 e 11. Agora, antes de ler o texto, olha aqui para mim no meu óculos. Quando eu aprendi sobre anjos, nunca mais eu tive também sonhos com asas. Vocês acreditam? Como funciona a mente da gente? Eu tinha uma época na minha vida que eu acreditava que asas era isso. Depois que isso foi deletado da minha memória, toda vez que eu tenho uma imagem de um ser espiritual, ele não aparece como eu não acredito. No tempo da sua ignorância, Deus respeita. A partir de agora, não. Ignorância que eu falo, ignorância por falta de conhecimento, tá? Que isso é normal. A ignorância por não ter aquela informação e Deus vai ser... Imagina, tudo aquilo que nós não sabíamos, Deus levar em consideração a nossa ignorância. Até mesmo se aparecer, eu digo, está repreendido. Já palavra é palavra. 11, eu vou ler na minha tradução, tá? A minha tradução é um pouquinho, mas tudo bem. Acompanhando a de vocês aqui. 11, versículo 11. A epígrafe minha está vitória de Cristo. Tem alguma diferente? É muita coisa. A minha também está assim. É? Tanta coisa assim. Qual é a tua? Aplicação pessoal, CPAD. Boa. Boa. Boa até demais. Isso. Qual é o seu título? Tá vendo, pastora? Imagina, isso é só o título, não estamos nem no versículo. Tá vendo que desde aquela aula que eu falei para vocês, se você for pelo título, basear sobre o título, estamos cuidados. Agora, cuidadosamente, e vi o que aberto, o céu aberto, e vi o céu aberto. Olha, eu nem vou comentar muito, mas qual é a forma que ele viu aberto? Como é que um céu se abre? Como uma porta se abre? Como é que ele viu aqui o céu aberto? Mas tudo bem. Aí quando ele viu os céus abertos, eis que um cavalo branco. Então o céu se abriu e saiu desse um cavalo branco. Lembra do nosso... Nem vou falar desse cavalo branco. Lembra do cavalo, primeiro que eu falei com vocês? Do amarelo? Exato. Mas graças a Deus que eu fiquei satisfeito com o resultado do cavalo amarelo no grupo. Por isso que eu nem vou perguntar muito. Vocês leem o que todo mundo falou e assistam o vídeo. Cada cor tem uma representatividade, tá? E o branco representa o quê? Naquela época aqui, representava a paz, principalmente. Porque o imperador da época estava perseguindo a igreja. Paz. Até mesmo quando numa guerra, você pega a bandeira branca e levanta e diz assim, olha, me rendo, paz. Então, aqui é paz. Só que em toda a Bíblia Sagrada só tem 2 cavalos brancos. Ouviram? Em toda a Bíblia, em todas as guerras, de todos os cavalos que tem na Bíblia, só tem 2 cavalos brancos. Tá claro aí? Sim. E os 2 cavalos é branco, mas com a ação dos cavalos é diferente. O primeiro cavalo é um falso e o segundo cavalo é um verdadeiro. Os 2 usam a cor branca. Agora, como professor, que eu consigo identificar isso? Os 2 são brancos, os únicos brancos. E como é que eu vou identificar que um é verdadeiro e um é falso? Eu vou na leitura fazer com vocês. Eu entendi primeiro que a cor branca é paz. O cavalo traz paz. A clareza, paz. Cavalo branco, esse café é maravilhoso. O senhor não sabe de uma coisa
Eu tô fazendo branqueamento no dente, aí eu fui deixar o carro, bateram, né? Aí o rapaz do seguro falou assim, rapaz, eu tô fazendo também, mas o cafezinho de manhã você joga na língua. Falei, o brasileiro tem... Gente, nós temos resposta para tudo. Como nós somos especialistas. Falei, rapaz, você gasta... Falei, não, joga na língua o café, meu irmão, mas não fica sem, não toca nos dentes. Tô quase. Ah, o quê? Não tô, não. Esse café é maravilhoso. Eu tomei a primeira vez. Cheiroso. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Cavalo branco estava sentado sobre ele, chama-se fiel, e quem estava sentado no cavalo chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, além dele trazer paz, ele é fiel, é verdadeiro. O versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo. Já imaginou uns olhos de chama de fogo? Não, é real mesmo, é chama de fogo, é saindo fogo. Agora eu vou jogar cinema em vocês. Fogo. Os olhos eram... Você olhava, você não conseguia ver. Fogo. Olhe para o sol. Fogo. Seus olhos... E na sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. O 13. Estava vestido de uma veste... Opa, pera ainda. Agora, você viu... É isso... E agora o branco agora já virou salpicado de sangue. Opa, calma, vamos devagarzinho. E o nome pela qual chama? Palavra de Deus. Opa, pera ainda. Então eu tenho que associar isso com alguma coisa. E seguiram os seus exército de cavalo. Eita, então aqui o exército aqui que está seguindo é todo mundo de cavalo branco. E como é que esses exércitos vêm do céu? Com asa? Da nossa cabeça. Entender isso é. Porque você tá vindo Então, ó. de alguma forma na nossa cabeça. Oi? Sim, boa. Então, aí você assiste um filme, alguma coisa de cavalos, de Pégasus, de cavalo com asa, cavalo de fogo. Aí vem na sua memória e você esquece desse detalhe. O cavalo representa o quê? Força, poder. Seu carro tem quantos cavalos de força? Não é assim, né? Entendeu? A carruagem, a carruagem daquela época, você via que o homem era mais rico se tinha uma carruagem com 1 cavalo, uma carruagem com 2 cavalos, uma carruagem com 4 cavalos, uma carruagem com 6 cavalos, uma carruagem com 8 cavalos, só para levar a carruagem. Corria mais, potência mais. E hoje isso foi transformado para o motor do carro. Força. Então aqui esses cavalos falam da força que ele vai vir. E esse exército aqui que está falando, somos nós, a igreja em corpo glorificado, que vai descer com eles no corpo e exército todo em cavalo branco, tá vendo? Vamos ver mais. Onde que eu parei? Aqui no versículo, versículo 15. E a sua boca saiu uma aguda espada para ferir, e com ela as nações e reger com vara de ferro. E ele mesmo, o que pisa o lagar, o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16, agora, olha, marca aí. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome. No manto e na coxa, olha a linguagem que está usando. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo... Nem vou ler o restante. Pronto, deixa aqui. Aqui eu já tenho uma noção sobre esse cavalo. Agora, e o exército? Agora, se eu abrir Apocalipse 6, no mesmo livro... Não, é 6:2. Diz-nos assim, abriram? É o 6 e o 2. E olhei, e eis um cavalo, o branco que nós aprendemos é paz. Ok. Mas será se aquele cavaleiro do 19 é Jesus? Alguém tem dúvida? Depois a gente faz uma exegese mais completa dele, mas não dá nem para ter dúvida que aquele cavaleiro é Jesus vindo em glória. Mas a simbologia é que nós temos que entender que vai ser a descida dele
e ele não vai vir com um alazão, tac, todo mundo descendo e tal, com Pegasus, um exemplo. Tem várias coisas. Hã? Tem várias coisas. Você tá falando, eu vou ler rápido, assim. Isso. Tá? Então temos que tomar muito cuidado. Mas aprender a simbologia é muito importante. Esse cavalo aqui já tem um diferencial. Olhei que um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Tinha um arco, marque aí, e foi lhe dada. Tinha um arco e foi lhe dada uma coroa. Foi lhe dada uma coroa, ou seja, Cristo nasceu rei, sempre foi rei, foi reconhecido rei e descerá na sua vinda para implantar o reinado milenar. Ele sempre foi rei. Cristo não foi lhe dado uma coroa, ele herdou a coroa como filho, herdeiro do trono. E aqui diz que a coroa foi lhe dado e saiu vitorioso. Lê, está escrito aí, marca. E saiu vitorioso para vencer. Ué, ele não venceu? Ele saiu para vencer? Ele saiu vitorioso para vencer? O outro lá não. O outro cavaleiro é um cavaleiro vitorioso. Nasceu vitorioso. Venceu todas as guerras. Quem é esse cavalo se os dois são brancos? E aqui eu posso perguntar, João está no céu ou está na terra? Está tendo essa visão no céu ou na terra? Não, ali se foi a visão do céu, né? Ele foi arrebatado, foi ver. Eu preciso até entender aonde que o profeta está, a revelação, se é no céu, se é na terra, para poder facilitar a minha compreensão. O cavalo começou aqui, na abertura dos selos. Esse cavalo simboliza a falsa paz, que simboliza o anticristo, que simboliza os 3 anos e meio de falsa paz na grande tribulação. Isso nós vamos estudar depois, lá no futuro. Então tem tudo um significado simbólico, e os dois são brancos. O grande problema hoje é quando eu pego o primeiro e digo que é Jesus, sem saber. E eu já falei, Jesus perdoa, vocês são todos santos, que estão sentados para aprender rápido, que quanto mais nós falamos, queremos ensinar, ou queremos transmitir, ou não temos paciência, não estudamos, ouvimos outras pessoas falando, e outros pregadores falando, e acabamos errando dentro da interpretação. Tem 2 cavaleiros apenas na Bíblia, um é falso e um é verdadeiro. Agora, as cores são iguais, é aí que complica. Mas quando eu entendo o momento do capítulo 6, o momento é o momento que ele está tendo a revelação para iniciar o quê? A grande tribulação. É outro período. E o capítulo 19 é um outro momento de uma outra revelação que ele já está revelando a descida de Jesus. E para ele manifestar isso, ou apresentar isso para a igreja, que entende linguagem de guerra, que entende linguagem de cavalo, que entende linguagens de cor, de bandeira e de guerra, a linguagem do Apocalipse, principalmente era para quem estava no momento passando por perseguições. Tá? Então, automaticamente, quando eu leio o capítulo 19, eu já leio um Cristo que totalmente é vitorioso, que saiu vitorioso, ressuscitou, foi para o céu, está voltando com a sua igreja e vai implantar o milênio. E a forma simbólica que João está enxergando isso é em forma de cavalos.